Graça e paz, amém? Vamos orar mais uma vez? Pai, nós estamos reunidos aqui nessa manhã, em nome do Teu Filho. O Senhor nos deu a instrução de que anunciássemos o Evangelho a toda criatura, mas que também fizéssemos discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que o Senhor tem nos ensinado. Por isso nós louvamos o Teu nome, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui nessa manhã, com os olhos centrados na Tua Palavra, e por meio dela sermos instruídos, sermos consolados, sermos edificados nas coisas relacionadas ao reino de Deus. Se nós, Senhor, fomos chamados ao Teu reino e à Tua glória, precisamos fazer parte desse reino e dessa glória com relação à mente do reino aqui nesse dia. Nós repreendemos, Senhor, como igreja, toda a estratégia de Satanás no nosso meio, toda palavra de mentira, todo engano, tudo aquilo que tem buscado se levantar para que essa palavra, que é luz, possa trazer luz aos corações, seja repreendido em nome de Jesus. Nós nos revestimos de Ti e pedimos que o Senhor mesmo, pelo Teu Espírito, nos revele, se manifeste a nós nessa manhã. Celebramos o Teu nome, agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vou pedir que o pessoal me auxilie nos versículos aqui atrás. Independentemente, você que trouxe sua Bíblia, pode também me acompanhar e nós vamos fazer algumas anotações. Bem, nós estamos estudando o livro de Gênesis e para mim é uma honra ter você aqui conosco. Alguém aqui está desde o primeiro estudo de Gênesis? Levanta a mão só para ter uma noção. Temos aqui uns 50% que estão desde o primeiro estudo de Gênesis. Quem aqui está a partir do segundo estudo de Gênesis? Segundo, então temos mais uma quantidade. Mas para quem não está, fique tranquilo, que ainda estamos em Gênesis capítulo. Alguém lembra qual capítulo? Capítulo 1, muito bem. Provavelmente hoje vamos continuar em Gênesis capítulo 1. Tá bem? Não vamos avançar mais do que isso. E hoje, em especial, eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 1. E na semana passada nós finalizamos e vimos o primeiro dia da criação. Disse Deus: haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou a luz dia, as trevas noite, houve tarde e manhã no primeiro dia. E agora eu queria convidar você a abrir no capítulo 1, versículo 6. Capítulo 1, versículo 6, nós vamos caminhar para o segundo dia da criação. Temos algumas coisas interessantes no segundo dia da criação. Gostaria que você ficasse bem centrado, porque provavelmente algumas coisas que nós vamos falar hoje, se não todos, a grande maioria talvez jamais ouviu em algum outro momento. Eu tenho muita convicção a respeito disso, que se não todos, a grande maioria jamais ouviu isso que vamos falar aqui nessa manhã. Bem, irmãos, então vamos lá. Primeiro dia da criação, como nós já falamos, no princípio criou Deus os céus e a terra. Já conversamos de que entre Gênesis versículo 1 e Gênesis versículo 2, nós vemos que tem um lapso de tempo aí, onde no versículo 2 surgem as trevas. Nós vimos, portanto, de maneira clara de que ali há uma manifestação de Satanás. Pois bem, considerando que a trevas nunca foi o propósito original de Deus para a humanidade, no próprio versículo 3, a Bíblia diz agora que Deus traz uma solução para as trevas, e nós vemos que a primeira coisa que Deus cria é a luz. Mas nós vimos também que essa luz não é a luz que nós vemos, a luz do sol, ou a luz da lua, ou a luz das estrelas, até mesmo porque o sol, a lua e as estrelas serão criadas apenas no quarto dia. E na semana passada nós tivemos a oportunidade de olhar com calma aqui a respeito desse versículo 3 e versículo 4 e versículo 5, e nós vimos que essa luz é uma manifestação de Cristo. Assim como as trevas são a manifestação de Satanás, assim a luz é a manifestação de Cristo.
5, dizendo: chamou Deus a luz dia, chamou as trevas noite, houve tarde, houve manhã, o primeiro dia. Amém? Está acompanhando comigo? Estou com o microfone novo, estamos nos adequando aqui. Estamos nos adequando. Eu respiro às vezes. Aí vai falando, mas o sol vai adequando. Muito bem. Irmãos, nós vamos agora avançar para o segundo dia da criação, ok? E no segundo dia da criação, algo interessante acontece. Imagine só, a Bíblia diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Mas o versículo 2 diz que a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Portanto, por mais que Deus havia criado os céus e a terra no versículo 1, nós vemos que no versículo 2, essa terra, esses céus que foram criados por Deus, não estavam de maneira clara, de maneira organizada, de maneira perpétua. Portanto, quando olhamos o versículo 2, nós vemos apenas trevas, nós vemos apenas uma terra sem forma e vazia, e nós vemos águas, muitas águas, apenas águas. E é interessante de que no versículo 1 a primeira coisa que Deus faz é dizer: haja luz e houve luz. Portanto, tem trevas, eu vou trazer uma solução para essas trevas. Manifesta-se a luz, e a luz manifestou-se. Deus fez separação entre luz e trevas. Mas quando nós avançamos agora para o versículo 6, há algo interessante. Diz o seguinte, acompanhe comigo, e nós vamos caminhar com bastante detalhes aqui. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas. Vou fazer uma pergunta. Deus criou algo chamado firmamento. Onde é o lugar dele? Está no texto? Vamos lá. Onde é o lugar dele? No meio. É embaixo das águas? É acima das águas? Não, é no? Então, quando eu tenho águas, eu estabeleço algo no meio. O que fica do lado de cima? Água. E o que fica do lado de baixo? Agora, se é no meio, nós temos água. Nós vamos avançar. E separação entre águas e águas. Pois bem, fez, pois, Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. Então nós temos o firmamento, certo? Está caminhando comigo? E nós temos algo que a Bíblia diz que Deus criou. Deus criou algo debaixo do firmamento. Deus criou algo acima do firmamento. O que havia debaixo do firmamento? Águas. O que tem acima do firmamento? É isso que está no texto, não é isso? Pois bem, e assim se fez. Agora eu quero que você caminhe comigo em algo. Então nós temos águas, nós temos o firmamento e nós temos águas. Olha o versículo seguinte, versículo 8. E chamou Deus ao firmamento, isso que está, tem água do lado de cima, tem água do lado de baixo. Chamou Deus ao firmamento como? Céus. Olha que interessante. Portanto, a Bíblia agora nos dá uma clareza. Ele diz o seguinte: tudo era água, não é? Tudo era água. E Deus agora diz: olha, acima das águas, perdão, no meio das águas, eu vou estabelecer algo que eu vou dar o nome de firmamento. E no meio, e esse firmamento, eu vou dar o nome dele de céus. Agora eu quero que você caminhe em algo comigo. Houve tarde de manhã, o segundo dia. Pois bem, mas vamos falar um pouquinho mais desses céus. Esses céus que a Bíblia fala aqui, o que necessariamente tem nele? Se você caminhar comigo, por exemplo, em Gênesis, capítulo 1, versículo 20, vai estar escrito assim: disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sob o firmamento dos céus. Então preste atenção, a Bíblia diz que esses céus é o lugar onde as aves voam. Portanto, nós temos águas, nós temos céus, e esses céus, uma coisa que a Bíblia já me contou, esses céus é o lugar onde as aves voam. O Senhor diz no versículo 20, que Ele criou as aves, e ela diz que vocês voem sobre os firmamento dos céus. Então, isso que Deus criou aqui no versículo 6, chamou de firmamento, ali é o lugar onde as aves voam.
Você vê o lugar onde as aves voam? Sim ou não? Sim, se nós sairmos aqui, nós vamos olhar o que chamamos de céu, e nós vamos ver uma arara, aqui em Campo Grande temos muito isso, nós vamos ver talvez um tucano, nós vamos ver um bem-te-vi, nós vamos ver várias aves aqui no céu. Mas a Bíblia vai falar de outra coisa sobre esses céus também. Aí mesmo em Gênesis, capítulo 1, versículo 14 a 18, diz assim: disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos... No versículo 1 nós vimos que no firmamento dos céus, Deus disse, é o lugar onde as aves devem voar. Mas no versículo 14 diz que também no firmamento dos céus é o lugar dos luzeiros. Haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos, e sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. Fez Deus os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia. Qual é o maior luzeiro? O sol. Pelo menos para o planeta Terra, que é onde estamos. O maior para governar o dia, o sol. E o menor para governar a noite. Qual é o menor luzeiro? A lua. E fez também as estrelas. Preste atenção comigo agora. Então a Bíblia diz que Deus fez o sol, Deus fez a lua e Deus fez as estrelas. Portanto, aqui nós estamos falando de todas as galáxias. É curioso quando o Senhor fala ao homem: olha, aquilo que você vê eu vou lhe contar. O sol e a lua, você vê. Mas Deus pega todo o universo e Ele resume em apenas algumas palavras, dizendo: e fez também as estrelas. No momento que a Bíblia diz, e fez também as estrelas, tudo aquilo que você estuda em astronomia, tudo aquilo que você vê a respeito de galáxias, de planetas, a respeito de Andrômeda, a respeito de tudo aquilo que você visualiza, e aquilo que você não visualiza, aquilo que o telescópio Hubble vê, aquilo que os demais telescópios enxergam, aqui foi realizado, e fez também as estrelas. Pois bem, mas a pergunta que eu faço para você é: qual é o lugar onde Deus colocou o sol, a lua e todo o universo, as estrelas? Como a Bíblia chama esse lugar? Olha como continua. E os colocou no firmamento dos céus, para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, fazerem separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Vamos parar um pouquinho aqui, ok? Então a primeira coisa que nós vemos é que no segundo dia da criação, a Bíblia diz que tudo era água. O evolucionismo irá sustentar de que tudo era um vazio, e de que o Big Bang, o Big Bang, o grande Bang, o grande estouro, fez com que o mundo surgisse do nada. Um Big Bang levou ao mundo expansão e as coisas foram surgindo. Mas a Bíblia vai dizer de que do versículo 2 havia águas. Havia águas. Nós já falamos compartilhei com os irmãos de que estamos falando de uma criação no versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, mas essa criação se tornou caída, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, ali no versículo 2. E, portanto, a Bíblia não vai dizer de que essa criação que vemos começou de um Big Bang. As Escrituras vão dizer que a primeira coisa que temos aqui nessa nova criação são águas. Ou você não vê na sua Bíblia isso? A primeira coisa que diz é que nós temos águas. E a Bíblia diz então que Deus faz separação entre as águas de cima e as águas de baixo, e no meio ela coloca algo chamado de firmamento. A própria Escritura vai nos dizer no versículo 20 de Gênesis, de que o firmamento é o lugar onde estão as aves. Portanto, é o lugar onde nós vemos. O que a Bíblia vai dar o nome, nós agora vamos começar a chamar isso de primeiro, adivinha comigo? Céu. Porque o firmamento, a palavra hebraica chamaim, é a palavra hebraica para céus. Portanto, estamos falando de uma pluralidade de céus. Então preste atenção. As aves, elas voam no espaço, sim ou não? As aves voam no espaço?
Não voa no espaço. Se ela subir, ela voa. Você já viu lá uma foto na estação espacial e uma ave passando assim? Já viu isso? Eu nunca vi. As aves não voam no espaço. Eu lembro quando... Até porque Deus é tão maravilhoso em sua majestade e glória que não tem nem como as aves fazerem isso. E eu não digo nem apenas pela falta de oxigênio, que se você subir, você vai ficar sem. Mas eu digo também por conta da temperatura. Não sei se qual de vocês já teve a possibilidade, a honra de estar dentro de um avião, e você está lá naquele avião, e você às vezes tem um computador de bordo, e nesse computador de bordo diz qual é a temperatura do lado de fora do avião. Alguém já viu qual é a temperatura do lado de fora do avião quando você está lá? 30, 45, 60 graus negativos. Então não tem como uma ave subir e chegar a essa temperatura. 30, 45, 60 graus negativos é a temperatura que um avião voa. Você sabia disso? Pois é, não dá para sair. Não, essa história de filme de super-homem não funcionaria na vida real. Não sem uma roupa toda especial. Mas a Bíblia diz, portanto, de que há um lugar onde as aves estão, o qual as Escrituras vão dar o nome de primeiro céu. Há um outro lugar, e isso é tudo dentro do firmamento, amém? Os irmãos entendem? Tudo dentro do firmamento. Há um outro lugar nessa criação, em que as aves não estão, portanto não é Gênesis 1:20, é Gênesis 1:14-18, que são onde estão o sol, a lua e as estrelas. Mas a Bíblia também vai dizer que ali se chama de firmamento dos céus. Portanto, nós vamos dar o nome disso, as Escrituras vão dar o nome disso de... Se o lugar das aves é o primeiro céu, esse nós vamos dar o nome de segundo céu. E agora eu quero que você caminhe algo que as Escrituras nos dizem, algo que está em alguns versículos da palavra, algo que quando João está no terceiro céu ele vê, mas eu vou contar algo agora para você. Sabe como a Bíblia chama, e nós sabemos pela palavra do apóstolo Paulo em 2 Coríntios, abra aí, capítulo 12, versículo 2 a versículo 4, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 a versículo 4, de que além de um primeiro céu, além de um segundo céu, a Bíblia diz que há um terceiro céu, o qual as Escrituras darão também o nome de paraíso. 2 Coríntios 12, 2 a 4 diz assim: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Olha como diz a palavra, há um primeiro céu, há um segundo céu, e ele agora está dizendo que esse homem foi arrebatado a um terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. Sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao, como está escrito aí na sua Bíblia? Então preste atenção, o terceiro céu, a Bíblia também chama ele de paraíso. Vocês estão caminhando comigo? A Bíblia diz, foi arrebatado ao terceiro céu. O que é esse terceiro céu? Esse terceiro céu é o que a Bíblia chama de paraíso. Você lembra o que Jesus disse ao ladrão que estava ao seu lado na cruz? Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Oi? Ou no terceiro céu, estarás comigo no paraíso. Portanto, nós aprendemos algumas coisas. Primeira coisa, o paraíso, ou o terceiro céu, ou o local onde o Senhor está, não é um local onde nós podemos estar por meio dessa carne e deste corpo. A Bíblia diz que carne e sangue não podem ver o reino de Deus. A Bíblia diz que carne e sangue não podem estar lá. Por esse motivo, Paulo aqui está lá. Ele diz que não sabia perceber se ele foi no corpo ou foi fora do corpo. Mas João, em Apocalipse, diz de maneira clara de que ele foi arrebatado em espírito e ele esteve diante do trono do Senhor. Apocalipse capítulo 1. Portanto, vamos lá, vamos voltar um pouquinho e vamos caminhar, ok? As Escrituras, portanto, nos dizem de que há um primeiro céu, há um segundo céu, e o apóstolo Paulo nos diz aqui que há um terceiro céu. Esse terceiro céu, as Escrituras também vão chamar ele de paraíso, muito bem. Esse terceiro céu é um local de que nessa carne onde estamos, nessa matéria em que se nos encontramos, nós não nos achegamos, mas nós podemos, Deus, se assim o quiser, pode nos levar até ele em espírito, ok?
Quando, como, de que maneira, o Senhor o sabe. Mas se o Senhor assim o quiser, o pode fazer. Mas por que eu estou dizendo isso aos irmãos? Há algo agora interessante que o Senhor nos mostra de coisas dessa criação. Michael, tem uma foto aí que eu pedi que fosse trazida, que talvez vai esclarecer um pouco esse texto de Gênesis que nós acabamos de ver. Gênesis capítulo 6. Obrigado. Eu não sei se você consegue visualizar, está em inglês, não consegui encontrá-la em português. Mas essa foto diz de maneira muito clara, eu vou ler o versículo novamente para você. Essa luz aqui, acho que consegue apagar exclusivamente para essa imagem. Está difícil? Não lembra qual é a luz? Muito bem, depois acende por causa da câmera, senão... Se você visualizar aqui comigo, e depois quem estiver assistindo na edição a gente coloca essa imagem também. Se você estiver vendo aqui comigo, eu vou ler novamente o versículo. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas. Então imagine só, você está vendo uma parte azul aqui embaixo, sim ou não? Aqui são águas, ok? Você está vendo uma parte azul lá em cima, sim ou não? Ali um pouco mais escuro, não é mesmo? Ali um azul mais marinho. Aquilo ali, portanto, seriam águas, ok? As escrituras dizem de que nessa criação visível, essa criação que eu vejo que na realidade inicia-se a partir do versículo 2 de Gênesis, a terra estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Essa criação, onde nós estamos visualizando e percebendo aqui, ela era completamente cheia de água. Então nós temos tudo água, 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 água. De repente, as escrituras dizem assim, e disse Deus, haja um firmamento no... Você lembra do versículo? Haja um firmamento no meio das águas. Eu estou lendo o versículo 6. E separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, as águas sobre o firmamento. E assim se fez. Chamou Deus ao firmamento céus. Portanto, Deus agora faz uma separação. E nós temos agora o seguinte. Nós temos as águas da superfície da terra. Nós temos o primeiro céu, que basicamente seria a atmosfera da terra. Isso é o lugar onde os pássaros voam. Nós temos então agora um grande firmamento. Esse firmamento está o primeiro céu, o segundo céu. E nós vamos ver, e eu vou mostrar outros textos da Bíblia, logicamente, para mostrar isso para você. De que a Bíblia nos mostra agora de que há águas abaixo do firmamento e águas sobre o firmamento. Portanto, eu quero dizer algo que talvez você nunca ouviu. Mas se você subir muito no universo, você não vai chegar no terceiro céu. Mas a Bíblia nos diz que você encontrará, vai, vê se você acerta, águas. Porque acima do lugar aonde estão, olha o que você está falando aqui, a ciência ainda não descobriu isso, mas as escrituras estão avisando isso. A ciência tem muitas coisas que ela ainda não descobriu, mas as escrituras já não estão alertando a respeito disso. É interessante, faço apenas um parênteses aqui. As escrituras, muitas coisas a respeito delas, pode ligar a luz novamente, por favor. Muitas coisas nas escrituras hoje foram consideradas de que, bem, a Bíblia tinha verdade. Mas que, durante muito tempo, não se entendeu. Por exemplo, você olha quando Deus falava os animais que deveriam ser comidos e os animais que não deveriam ser comidos. E entre os animais que deveriam ser alimentados pelo povo, o Senhor disse, olha, façam questão de se alimentar dos animais terrestres, dos animais que ruminam. Você sabe o que são animais que ruminam? São os animais que dentro do seu sistema digestivo, ele tem um sistema digestivo chamado ruminante. Você sabe o que é um sistema digestivo ruminante? A vaca, por exemplo, tem um sistema digestivo ruminante. Ela come, ela envia para o seu sistema digestivo, ela tira todas as impurezas, aí ela volta para a boca dela, ela mastiga mais, e aí ela engole novamente, e aí sim, isso vai para o corpo dele. Portanto, quando eu como um pedaço da vaca, por exemplo, esse pedaço dela em que eu estou comendo, ele já foi passado por um processo digestivo de purificação. Esse processo digestivo de purificação se chama sistema ruminante. Hoje, lógico, no dia que se Deus assim permitir chegarmos
Êxodo, Levíticos, Números, para falarmos a respeito disso. Eu mostro para você como funciona esse sistema digestivo. Mas, de maneira bem sucinta, o povo nunca tinha aberto uma vaca e feito uma análise laboratorial de como funcionava um sistema digestivo. Hoje nós podemos dizer isso. Mas Deus apenas dizia, olha, não coma. Deus não explicou, não coma por causa disso, por causa daquilo, porque tem micróbios, porque tem bactérias, por causa disso, por causa daquilo. O Senhor apenas deu uma palavra. E de igual modo, muitas coisas nas Escrituras, o Senhor fala que os cientistas depois descobriram, e muitos dos cientistas ainda não descobriram, mas as Escrituras já nos falam disso. Pois não? Irmão César vai dar aqui uma palavra de Isaías, aonde diz, porque o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Ora, nos dias de Isaías, como saberia que o Senhor estava sentado sobre um globo, se não sabia-se ainda que a terra era redonda? É uma dos levantamentos científicos. Pois bem, portanto eu quero caminhar com vocês, calma que nós estamos caminhando, tá bem? Abra sua Bíblia comigo, volte lá nos versículos, Michael, por favor, em Amós, capítulo 9, versículo 6. Vamos por etapas aqui. Amós, capítulo 9, versículo 6. Muito bem. Diz assim: Deus é o que edifica as suas câmaras ou os seus degraus no céu, e a sua abóboda fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derramas sobre a terra. Senhor é o seu nome. Preste atenção nessa primeira palavra. Deus é o que edifica as suas câmaras. Você sabe de onde vem essa palavra câmara? Essa palavra câmara ela é semelhante quando a arca de Noé foi construída e o Senhor diz, você vai fazer nela câmaras ou degraus. Andares, ela vai ter um andar, outro andar, outro andar, uma câmara, segunda câmara, terceira câmara, um degrau, segundo degrau, terceiro degrau. O livro de Amós, o profeta vem pelo Espírito e diz, Deus é o que edifica os seus degraus nos céus, Deus é aquele que fez câmaras nos céus. Conforme nós já vimos ali em 1 Coríntios capítulo 12, existe um primeiro céu, um segundo céu e um terceiro céu. E a Bíblia diz que debaixo do primeiro céu, o primeiro céu e o segundo céu é o que a Bíblia chama de firmamento dos céus. Debaixo do firmamento nós temos as o quê? Águas. Eu quero avançar com você, deixa eu ver esse versículo aqui, se eu anotei ele de maneira fácil, senão eu já pego para você, que é um versículo muito precioso. Deixa eu ver se eu caminho com ele aqui. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. Nós vamos no versículo, deixa eu pegar aqui. Perdão, 2 Pedro, capítulo 3. Olha que interessante. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4. 2 Pedro 3, 4. Pedro 3, 4 diz o seguinte: E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Preste atenção no versículo 5. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra. Preste atenção agora nessa palavra. Houve céus bem como terra, a qual, falando a respeito desses céus e dessa terra, a qual, o que diz? Surgiu da onde? Da água, e através da água, pela palavra de Deus. Aí depois o versículo 6, logicamente, vai avançar, dizendo, pelo qual veio aparecer o mundo daquele tempo, e aí depois vamos falar do dilúvio, afogado em água. Portanto, ele diz que houve céus, bem como terra, a qual surgiu da água, e através da água, pela
palavra de Deus. Vamos voltar lá em Gênesis 1. Então vamos voltar aqui a essa linha de raciocínio com os irmãos. Só um minutinho que saiu o meu programa. Primeiro céu, segundo céu, terceiro céu. Mas será que realmente existem águas abaixo do paraíso? Porque se nós estamos falando como aquela figura que você viu, de que há um firmamento, e nesse firmamento foi estabelecido o primeiro céu e o segundo céu, e você me disse, Felipe, de que o terceiro céu, a Bíblia vai dizer, portanto, de que quando eu olhar eu vou me deparar com águas. Será que isso é real? Ou será que a Bíblia nos dá lapso ou guarida para sustentarmos isso e vermos essa visão de universo? Se você caminhar comigo e pegar a sua Bíblia e for em Apocalipse capítulo 4, versículo 6, você vai ver a visão de João quando ele estava no Apocalipse. Ele estava ali naquele momento de revelações, e ele estava no paraíso. E quando ele estava no paraíso, em Apocalipse 4, 6, João tem uma visão. E a visão foi o seguinte: há diante do trono um como que mar de vidro. Interessante. Ele diz, eu vejo como um mar. É como um mar de vidro. É lógico, João não tinha ainda a possibilidade de dizer, eis que vejo água no estado sólido, eis que vejo água no estado gasoso, eis que vejo água no estado líquido. Isso é algo que a química trouxe nos dias atuais. Nós não temos nos dias de João como explicar água no estado sólido, água no estado líquido ou água no estado gasoso. Mas João, quando ele está lá na glória, ele olha o trono, e a Bíblia diz que diante do trono ele viu um como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Interessante. João está na glória, no terceiro céu, e quando João está no terceiro céu, ele vê o trono de Deus, e logicamente não acima do trono, logicamente não no trono, logicamente quando João olha abaixo, ele começa a enxergar, e ele vê, olha que interessante, eu vejo aqui um mar como que de vidro. Curioso. Portanto, embaixo desse terceiro céu, embaixo desse paraíso onde eu estou, onde eu vejo aqui o trono do Senhor, eu vejo como um mar, como de vidro, semelhante a um cristal. Interessante. E também no meio do trono e à volta, 4 seres viventes cheios de olhos por diante e por trás. Apocalipse capítulo 15, versículo 2 ao versículo 4. João, um pouco mais à frente, começa agora a ter algumas outras visões. Ele é levado em outro lugar no paraíso. João é levado em espírito para outro lugar no terceiro céu. E quando ele chega lá, ele diz assim, vi como que um mar de vidro, mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo, por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Agora eu pergunto aos irmãos, será que eu posso dizer de maneira clara de que existem outros textos e outros lugares onde mostra de que os céus dos céus, ou seja, o terceiro céu, está acima desse firmamento? Esse firmamento que foi instituído em Gênesis capítulo 1, versículo 6, acima dele ainda há o terceiro céu, portanto debaixo do firmamento estão o primeiro céu e o segundo céu, e acima dele está o terceiro céu. Vá comigo em Salmos, no capítulo 148, o versículo 4. Salmos 148, versículo 4. E olha o que diz essa palavra. Salmos 148, 4 diz assim, louvai-o, céus dos céus. Que interessante. E louvai-o também as águas que estão aonde? Acima do firmamento. Nós vimos em Gênesis capítulo 1, versículo 20, Gênesis capítulo 1, versículo 14, de que o firmamento é o local aonde a Bíblia diz que estão, o local onde as aves voam, o primeiro céu, o local onde estão o sol, a lua, as estrelas, o segundo céu. Mas a Bíblia diz, louvem as águas que estão
aonde? Abaixo, aonde? Acima do firmamento. Interessante. Quando Ezequiel teve uma visão também, em Ezequiel capítulo 1, versículo 22, Ezequiel teve uma interessante visão. Ele disse que ele estava tendo uma visão de serafins, de querubins. E quando ele estava tendo essa visão de querubins, em Ezequiel 1, 22, ele diz assim: sobre a cabeça dos seres viventes havia algo semelhante ao firmamento, como cristal brilhante que metia medo, estendido por sobre sua cabeça. Curioso, enquanto João ele chama aquilo de um mar de vidro, também Ezequiel, muitos anos antes, olha e diz, olha, era como como eu posso dizer, um cristal brilhante que metia medo. Quando nós juntamos os textos da Bíblia, nós vemos ali a água em seu estado gasoso, em seu estado sólido. Em João capítulo 8, versículo 22 a 23, um dia Jesus está conversando com os seus discípulos e as pessoas que estão ao redor dele, e Jesus começa a falar de que ele não participaria mais desse mundo, que ele iria para o Pai. Mas onde está o Pai? Então começam a falar para ele dizendo, então diziam os judeus, terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque ele diz, para onde eu vou vós não podeis ir? Agora preste atenção, e Jesus prosseguiu, vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima, vós sois desse mundo, eu desse mundo não sou. Interessante. Vamos voltar em Gênesis capítulo 1, versículo 6. Portanto, quando começamos a ver a criação, a primeira coisa que vemos na criação foi que o Senhor estipulou, dizendo, e disse Deus, havia tudo águas, e diz Deus agora, haja um firmamento no meio das águas, caminhe junto comigo, e separação entre águas e águas. Não vou negar para você, quando eu era pequeno, e eu li esse versículo, um dia me foi ensinado, Felipe, foi me ensinado que as águas de cima seriam as nuvens, e as águas de baixo seriam o mar. Mas nós temos um grande problema nessa linha interpretativa, porque eu também olho para cima e vejo de maneira muito clara de que Sol, luas e estrelas estão um pouquinho acima das nuvens, elas não estão abaixo delas. Mas a Bíblia diz de que o Sol, a lua e as estrelas estão nesse lugar que a Bíblia dá o nome de firmamento, mas que as águas estão acima do firmamento, portanto acima de onde estão o Sol, a lua e as estrelas. Fez pois Deus, versículo 7, já passo para você, na verdade eu não vou passar, eu pedi para alguém pegar o microfone e passar, porque está gravando o áudio, aí senão não vai aparecer sua voz. Eu acabei de falar que eu vou passar o microfone porque está gravando o áudio, porque senão depois só vai sair minha voz, não vai sair sua pergunta, tá bem? Enquanto você vai, versículo 7, e aí eu já volto para você. Fez pois Deus o firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento, e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Chamou Deus ao firmamento, céus, houve tarde de manhã, o segundo dia. Pois não? Isso. Aí a questão do firmamento, ela pode ser duas coisas. O firmamento pode ser tanto os céus, quanto a água, ou quanto a terra, certo? Então, o planeta Terra é um firmamento, a Terra é um firmamento também. Vamos lá. O que acontece? Quando você falou, no princípio, Deus criou os céus e a terra, né? Isso aí eu não vejo confronto com a ciência até esse momento. Porque no princípio, a ciência diz que houve o Big Bang. Aqui ele está dizendo, no princípio Deus criou os céus e a terra. A Bíblia não fala como foi criado os céus e a terra, se houve explosão ou não. O que o cientista diz é o seguinte, ele olha para o céu e ele enxerga uma explosão, que deve ter havido uma explosão para que dali acontecer, né? Quando você fala de firmamento, é tanto terra quanto céu. Okay. Então, isso aí você afirma lá em Gênesis 7:11, pega lá. 7:11. Nos 600 anos da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês,
Nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo. Ou seja, você tem um firmamento, a terra, debaixo da terra você tem rios, você tem mares ali debaixo da terra, que a gente não enxerga, mas existem esses mares ali. E em cima você tem as nuvens com uma grande quantidade de água, né? E as comportas do céu se abriram, ou seja, isso aí foi o dilúvio, né? Então você tem os mares embaixo da terra, no firmamento, e aquela grande quantidade de água nas nuvens ali, que a gente não percebe que tem, mas ela existe. E caiu chuva sobre toda a terra durante 40 dias e 40 noites. Vamos lá. Né? Deixa eu pontuar alguns pontos que você me trouxe aqui, tá bom? Pode ser algumas coisas que você trouxe, pode ser dúvida de outras pessoas. Eu vou começando por etapas. Você disse assim: o firmamento pode ser também algo que denomine terra e não necessariamente apenas céus. Bem, de fato, se nós pegarmos a palavra firmamento no dicionário brasileiro, um Aurélio da vida, a palavra firmamento é tudo aquilo que é firme. Bem, eu posso... Aham. Aham. Eu entendi seu ponto, eu entendi. Você está sustentando, firmamento é a terra, tem a nuvem, tem os aquíferos embaixo. Portanto, você está trazendo... Eu entendi. Você está dizendo o seguinte, só tem um ponto, você está dizendo o seguinte: a linha que eu leio é, eu poderia dizer que o firmamento é a terra. Ora, acima da terra eu tenho nuvem, embaixo da terra eu tenho aquíferos, como por exemplo o aquífero Guarani. E portanto, por isso eu daria o nome de firmamento à terra. Mas eu entendi o seu ponto. Vamos lá. Eu entendi. Vamos lá. Só não se limite. Eu entendi. Ok. Vamos lá. Ok? Você sustentou. Existe o firmamento. E o que o Ivo tem nos trazido aqui, na consideração dele, seria: ora, por que não eu poderia dizer que o firmamento é a terra, e quando eu digo que haja separação entre águas de cima e água de baixo, eu não poderia estar dizendo que a água de cima é nuvem, a água de baixo é as águas subterrâneas, como por exemplo o aquífero Guarani? Ora, se nós formos no Aurélio, um dos dicionários brasileiros, nós vamos ver que a palavra firmamento é aquilo que é firme, portanto a terra seria um firmamento. Onde há um obstáculo nessa linha de raciocínio? Não, de modo algum, no versículo 6. Se eu limitasse a minha visão ao versículo 6, eu talvez teria essa mesma interpretação. Haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas. O ponto é que a Bíblia, para nos trazer uma maior clareza, ela não deixa eu interpretar o que é firmamento. Ela não deixa eu achar que firmamento é terra. Ela própria já vai me dizer o que eu devo ver como firmamento. Quando eu olho, por exemplo, o versículo 8, que diz assim: chamou Deus ao firmamento céus. Portanto, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit barat Elohim, eretz, terra, céus, shamaim. A palavra hebraica para terra seria eretz. A palavra hebraica para céus seria shamaim. Aqui no versículo 8 de Gênesis, quando ele diz, e chamou Deus ao firmamento céus, ele não poderia dizer, chamou Deus ao firmamento eretz, chamou Deus ao firmamento terra. E tinha água debaixo da terra e tinha água acima da terra. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz, chamou Deus ao firmamento como? Céus. Portanto, eu não posso olhar para essa palavra firmamento, esse que é criado por Deus, e entender que esse firmamento seria a terra. Eu preciso ver de maneira clara, porque o Senhor está me dizendo que esse firmamento seria você falou, agora deixa eu concluir, céus. Pois bem, segundo elemento, a Bíblia diz que duas coisas foram estabelecidas nesse lugar que ela vai chamar de firmamento. Em Gênesis capítulo 1, versículo 20, ele vai dizer de que o firmamento é o lugar aonde as aves criadas por Deus deveriam voar. A ave voa no céu ou a ave voa na terra? Eu vi galinha, mas galinha não voa, a galinha é que anda na terra. Agora, nunca disse que o homem seria estabelecido no firmamento? Nunca disse que os animais aquáticos seriam estabelecidos no firmamento? Mas ele disse que as aves seriam estabelecidas no firmamento. Segundo ponto, se olharmos para Gênesis capítulo 1, versículo 14 a 18,
nós vamos também ver de que Deus ali cria os grandes luminares, o maior para governar o dia, o menor para governar a noite. Deus também cria as estrelas, e a Bíblia diz que as estrelas foram estabelecidas num lugar. Qual lugar? No firmamento. O sol foi estabelecido num lugar. Qual lugar? A lua foi estabelecida num lugar. Qual lugar? Firmamento. Portanto, a lua, o sol, as estrelas estão no planeta Terra, sim ou não? Estão aqui, você consegue tocar no sol, você consegue tocar na lua, consegue tocar nas estrelas? Não, elas estão nos céus, portanto elas estão no firmamento. Por esse motivo, olhando o texto das Escrituras, eu não consigo concluir de que o firmamento seria falando sobre a terra, mas o firmamento aqui nas Escrituras se limitaria a falar a respeito dos céus, e a Bíblia diz que há águas sobre o firmamento. Portanto, eu não posso dizer nuvem, haja vista que acima da nuvem eu tenho sol, luas e estrelas. Amém? Portanto, se eu tenho sol, luas e estrelas acima da nuvem, logicamente a nuvem não pode ser o ápice do firmamento, como o Senhor está dizendo aqui. Um segundo ponto que foi trazido, quer falar, levanta a mão, vai trazer o microfone. Eu entendi, o versículo 6 está claro, mas o 6 tem que ser lido com 7, com 8 e com 9. Pois não. Irmãos, com toda tranquilidade, nós somos o quê? Bereanos. Você sabe o que é ser um bereano? Você me ouve, e você vai para as Escrituras, você confere, você tem autonomia para crer ou não. Amém? Os irmãos têm toda a autonomia e toda a liberdade para isso. Amém? A nossa responsabilidade diante dos irmãos e diante do Senhor é apresentarmos os textos, e apresentarmos vários textos, mas lógico, se os irmãos tiverem um levantamento, nós trazemos e respondemos. Os irmãos podem concordar ou não. Pois não. Aqui, irmão César. Não, só quero fazer uma observação. Estou com uma reportagem aqui, dizendo que os cientistas encontram maior quantidade de água no universo. Os astrônomos descobriram a maior quantidade de água já registrada no universo, a uma distância de mais de 12 bilhões de anos-luz na Terra. A quantidade de água equivale a 140 trilhões de vezes todo o volume de água dos oceanos do nosso planeta. Só uma observação. Legal. Que os próprios cientistas já provaram que existe água no universo. Beleza, legal, vamos lá que tem mais algumas coisinhas para avançar com os irmãos aqui. Mas aproveitando o ponto que o Ivo trouxe, o Ivo disse assim também, que Gênesis 1 não traz nenhum obstáculo à teoria do Big Bang, a teoria do evolucionismo. No princípio criou Deus os céus e a terra, porque não poderia essa criação de Deus ter feita por meio de um boom, um Big Bang, um grande estrondo, boom. Bem, quando alguém crê no Big Bang, a primeira coisa que eu digo para ele é, você pode crer no Big Bang, mas é lógico que o Big Bang, alguém teve que estourar esse pavio, então a criação de Deus é clara em qualquer uma das hipóteses. Mas o problema do evolucionismo, do Big Bang, é que o evolucionismo caminha numa carreira evolucionista. Portanto, o evolucionismo vai dizer, por exemplo, de que, em primeiro lugar, nós temos o reino das plantas, e as plantas elas vão surgindo, evoluindo, e depois nós vamos surgir os animais aquáticos, primeiro, e os animais aquáticos vão evoluindo em milhões e bilhões de anos, e os animais aquáticos vão evoluindo, então os animais aquáticos se tornam os animais terrestres, e eles vão evoluindo, e depois que os animais terrestres vão evoluindo, nós visualizamos agora os homens sendo evoluídos, e evoluem, até chegar aonde nós estamos. Essa é, em resumaço, uma teoria do evolucionismo. O problema é que quando nós olhamos na criação de Gênesis, nós não conseguimos, para aqueles que creem no criacionismo de Gênesis, caminhar com o evolucionismo de Darwin e dos demais astrônomos. Por qual motivo? Porque, só para vocês terem uma noção, a Bíblia vai dizer que o Sol, a Lua e as estrelas foram criadas depois das plantas. Ora, o Sol e a Lua e as estrelas foram criados no 4º dia, mas as plantas, o Senhor nos diz que ela cria no 3º dia. Não tem sentido, a teoria evolucionismo, primeiro você cria o universo, primeiro você cria uma linha sequencial, e essa linha sequencial evolucionista, ela não caminha com a linha sequencial da criação do 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º dia. Posso avançar mais com os irmãos num outro momento. Pois bem, avançando aqui, quero falar apenas mais um pouco a respeito disso. Vamos voltar ao versículo 6, temos mais algumas lições a tirar daqui. E disse Deus, haja firmamento no meio das águas, separação entre águas e águas.
Quem levantou? Passou o microfone já? Irmão Josias. Pois não, irmão Josias. Tá ligado? Não tá ligado. Ezequiel. Fala, Capítulo 10, versículo 1. Desculpa, eu não ouvi. Ezequiel 10, 1. 10:1. Você está com o microfone? Pode ler. E olhei, e eis que no firmamento que estava por cima da cabeça dos querubins, e apareceu sobre eles um como pedra de safira, semelhante à forma de um trono. Olhei, e eis que no firmamento que estava acima dos querubins. É isso aí. Viu que legal? Pois bem, vamos lá. Versículo 7 de Gênesis 1 diz assim: fez, pois, Deus o firmamento. E eu queria caminhar com os irmãos algumas coisas interessantes aqui. Em Gênesis 1, existem dois verbos, aprenda isso. Existem dois verbos que são utilizados no hebraico para fazer ou para criar. Existe o verbo bará, por exemplo. Gênesis 1:1 diz: Bereshi, no princípio, bará Elohim. Bereshi, no princípio. Bará, criou, Elohim, Deus. Bereshi, bará Elohim, Eretz, a terra, Shamaim, os céus. Bereshit, bará, Elohim. Portanto, existem dois verbos no livro de Gênesis para criação. Preste atenção nisso. Preste atenção, isso é muito importante. O primeiro vai ser o verbo bará. Bará, B-A-R-A, bará. Que vai significar criar, mas criar algo à existência daquilo que não existe. Ou seja, quando Deus vai criar os céus e a terra, Ele diz: Bereshit bará Elohim. No princípio, criou Deus. Por exemplo, se eu vou fazer este relógio, eu consigo criar ele do nada? Não, eu preciso fazer o que para criar esse relógio? Eu preciso pegar, por exemplo, esse relógio aqui é de alumínio, talvez eu preciso criar os elementos originários do alumínio, e do alumínio eu vou acabar realizando alguns tipos de fundições, e eu vou acabar montando e juntando as peças e tudo. Isso seria um bará, sim ou não? Não, porque bará é criar do nada. É quando Deus disse, pá, haja. E se existia já algum elemento prévio para que isso fosse criado, ali seria. Vou dar um exemplo para você. O homem, a Bíblia vai dizer em dois momentos. Em um momento vai dizer que o homem foi bará, criado do nada. Mas existe uma outra palavra hebraica, um outro verbo hebraico para criação. Não é o verbo hebraico bará, é o verbo hebraico assá. Se for para transliterar o português, A-S-A-H, assá. Que seria criar, mas seria criar a partir de um elemento. Então, quando eu digo para vocês que eu fiz esse relógio, eu fiz bará ou eu fiz um assá? Assá, eu criei ele de algo que já existe. Em alguns momentos, no próprio livro de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, em um momento vai dizer que Deus bará o homem, em um outro momento vai dizer que Deus assá o homem. Ora, Deus fez o homem do nada ou Deus criou o homem de algo existente? Os dois. Por isso que ele vai dizer assá, porque e crieis o Senhor Deus do que do? Vamos lá. E criou o Senhor Deus do pó da terra. Portanto, o pó já existia, sim ou não? Sim, portanto, quando ele vai dizer que criou o Senhor Deus do pó da terra, ele está dizendo que Deus utiliza o verbo hebraico assá. Ele criou de algo que já existia. Mas quando ele diz que Deus então sopra em suas narinas o fôlego da vida e o homem se torna alma vivente, ali é bará. Por quê? Porque por mais que ele já existia, algo novo foi feito nele de algo que não existia, que foi o fôlego da vida, que foi o espírito. Portanto, o homem é assá e bará. O homem é feito de corpo, alma e espírito. O seu corpo foi feito de assá, algo que já existia. Mas o seu espírito foi feito de bará. O Senhor trouxe a ele algo que não existia. E por que eu estou dizendo isso para você? Anote isso na sua Bíblia. E eu vou dizer agora, apenas aqui no capítulo 1 de Gênesis, o que a Bíblia vai usar o verbo assá e onde a Bíblia vai usar o verbo bará. Vamos falar, por exemplo, de bará primeiro.
Gênesis 1:1, por exemplo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui usa o verbo bará. Deus não criou de algo que existia, ele fez do nada. Ou como diz a própria teoria do Big Bang, ex nihilo, do nada. Do nada Deus fez, porque Deus pode fazer do nada, porque ele já existe. O nada não pode fazer nada, mas Deus pode criar algo do nada. Amém? Você está acompanhando comigo? Muito bem. Então, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus fez do nada. Gênesis 1, versículo 21, também vai usar o verbo bará. Olha o que diz Gênesis 1:21. Bará Elohim, criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoavam as águas, segundo as suas espécies, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Olha que interessante. Os animais aquáticos e as aves, a Bíblia diz que Deus cria eles com o verbo bará. Deus não cria eles de uma origem, Deus cria eles do nada. Deus diz, haja. Portanto, os animais aquáticos e os animais aéreos foram criados do bará. Mas, curiosamente, se você for comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 24 a 25, quando ele vai falar sobre os animais terrestres, ele não usa o verbo bará, ele usa o verbo assá, porque disse também Deus, produza, que está escrito aí, produza a terra, seres viventes. Portanto, Deus não diz, haja os animais terrestres, ele não fala isso. Ele diz terra, ele olha para a terra e diz, terra, você produz os seres viventes. Você viu isso na Bíblia? Aí aqui ele vai usar a palavra, o verbo assá, os seres viventes, conforme a sua espécie, os animais domésticos, os répteis e os animais selváticos, segundo a sua espécie, assim se fez. E assá Elohim, e fez Deus, os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Portanto, os animais terrestres, a Bíblia diz que Deus cria de algo que já existia. Os animais aquáticos, Deus cria do nada. Deus faz dele mesmo. Deus cria ex nihilo. Deus cria ele assim como ele criou, no princípio criou Deus. Vamos pegar alguns outros versículos. Gênesis 1, 27. Bará Elohim, usa o verbo bará. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Portanto, nesse momento ele vai dizer que o homem foi criado do nada, porque ele está falando a respeito do espírito do homem. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 3. Abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador, bará, fizera. Mas se nós formos avançar agora em assá, algumas coisas na Bíblia foram criadas de algo que já existe, por isso que eu estou trazendo para você, não fugir do tema do fundamento. Gênesis 1:7, que foi o que vimos hoje. Fez, pois, Deus o firmamento entre as águas debaixo do firmamento, e separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. Preste atenção comigo. Aqui Deus não cria do nada. Aqui já existia um elemento. Qual elemento já existia? As águas. Portanto, Deus não usa a palavra bará. Deus usa a palavra assá. Ele cria de algo que já existe. Fez, pois, Deus. Aqui não usa bará Elohim. Aqui usa assá Elohim. Quer ver uma outra coisa que a Bíblia diz que usa a palavra assá? Por exemplo, Gênesis 1, 11, 12. Disse Deus, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que assá fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Portanto, produza a terra relva. Entendeu? Deus não falou, hajam as árvores, hajam as plantas. Não, Deus olha para a terra e diz para a terra o quê? Você terra. De você é para sair as árvores, de você é para sair as plantas, de você é para sair a relva. Portanto, aí não é bará, aí é o termo grego, o hebraico,
assar. Por exemplo, um outro interessante, eu vou pular alguns aqui só para não confundir vocês. Olha que interessante, Gênesis 2,18, por exemplo. Gênesis 2,18 disse assim: disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, assar uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu vou fazer de algo que já existe, eu vou fazer essa mulher de algo que já existe. Eu vou fazer ela da costela de Adão. Por isso ele não usa, quando vai criar a mulher, a palavra bará. Ele usa a palavra assar. Pois bem, vamos voltar aqui. Poderia avançar, mas não vou avançar mais profundamente nisso com vocês. Que hora que é a nossa assembleia? 10h30, então eu tenho 10 minutos. Muito bem. Eu não consegui ouvi-lo. Barak é abençoar, bará é criar. Quando eu falo Barak, eu estou dizendo, quando o Senhor chama Adão, o Senhor Barak, é a palavra hebraica abençoar, ele abençoou. Esse agora é bará, que é a palavra criar, criar do nada, entendeu? É interessante que a palavra Barak, ela provém da palavra bará, então eu estou do nada abençoando você. Você não tinha uma bênção e eu estou trazendo uma bênção sobre a sua vida. Entendeu? Então a palavra hebraica para abençoar é a palavra barak. E a palavra para criar do nada é a palavra hebraica bará. Então essa é a diferença entre eles. Muito bem, vamos avançando um pouquinho mais aqui. Versículo 6 novamente. E disse Deus. Então aqui vai dizer que Amar falou Elohim. Haja um firmamento no meio das águas. Separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento. Separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento, e assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã o segundo dia. Olha que interessante isso. Nós já falamos na semana passada de que o dia não é considerado dia e noite. As escrituras contam, primeiro começa a noite, para depois ser o dia. Não começa o dia e a noite como nós contamos. Por isso que os judeus celebram o sábado na sexta-feira. Sexta-feira ao pôr do sol até o sábado ao pôr do sol. Porque no sábado ao pôr do sol não é mais sábado, já seria domingo. Aliás, nessa linha sequencial é muito semelhante também àquilo que os muçulmanos também seguem, muito parecido ao mesmo prisma. Só que ao invés do dia sagrado deles ser o sábado, é a sexta-feira. Então eles começam a celebrar da quinta ao pôr do sol, até na sexta ao pôr do sol. Ambos descendentes de Abraão. Vocês sabem que os muçulmanos são descendentes de Ismael, um dos filhos de Abraão, filho de Abraão com a Agar, escrava de Sarai, depois chamada de Sara. Eu vou apenas ler a vocês, mas na semana que vem nós continuamos, apenas fazer uma citação. O versículo 9 diz assim, caminhando no terceiro dia da criação. Disse também Deus também disse, ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar, e apareça a porção seca. Uau! Irmãos, nós temos então agora, no segundo dia a Bíblia diz que havia tudo águas, e o Senhor agora diz, haja então firmamento, certo? Ok? Eu vou só pincelar isso para você entender o próximo. Haja um firmamento. No firmamento é o lugar onde os céus, a Bíblia deu o nome de céus, onde as aves estão, onde o sol, a lua, as estrelas estão. Ele diz, há águas acima do firmamento, e há águas aonde? Abaixo do firmamento. Com relação a essa água que se encontra abaixo do firmamento, agora o Senhor parece que olha os seus olhos para a terra, aquilo que ele chama de terra, e ele dá um nome interessante. Ele diz assim, olha aqui novamente, disse Deus, ajuntem-se as águas aonde? Debaixo dos, porque tem água também aonde? Nós vimos ali no segundo dia, tem água aonde? Acima dos céus, não tem? Nós acabamos de ver. Acima do que a Bíblia chama de céus, que é o firmamento, a Bíblia diz que há águas, não diz? Disse ou não disse? Muito bem. Agora o Senhor fala para as águas acima do céu se juntarem, sim ou não? Acima do céu se juntarem, sim ou não? Não, não fala, mas ele fala para as águas
de baixo. Então ele tira os olhos agora das águas de cima e fala, vamos olhar para as águas de baixo. Ele olha para as águas de baixo e diz assim, águas de baixo, por isso até, apontando aquilo que havia conversado aqui antes, as águas de baixo, nós sabemos que as águas que estão, se as águas de baixo aqui fossem os aquíferos ou as águas subterrâneas, como nós estamos falando, não teria muito sentido, haja vista que a Bíblia diz que agora é para as águas se juntarem em um só lugar, e nós sabemos que as águas, e aparecer a porção seca, e nós sabemos que as águas de baixo, as águas subterrâneas, não aconteceu nada disso, não se juntaram em um só lugar e apareceu porção seca. Onde apareceu porção seca? Aqui onde nós vemos, não é mesmo? Pois bem, disse também Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, ao juntamento de águas, mares, viu Deus que isso era bom. Irmãos, eu vou apenas pincelar e encerrar o que vamos falar na semana que vem. Há uma teoria, aliás, muito crível e crida por muitos evolucionistas, mas também muitos criacionistas, e provavelmente você vai lembrar da sua época de colégio. Alguém aqui já ouviu o nome Pangeia? Sim ou não? Alguém já ouviu o nome Pangeia? Eu não lembro o que é Pangeia, né? Já ouviu falar? Alguém já ouviu o nome Pantalassa? Ah lá, Pangeia e Pantalassa. Alguém já ouviu isso? Alguém sabe o que é Pangeia e Pantalassa? Sim ou não? Temos aqui uns 3, 4. Junto com isso, há uma teoria chamada teoria da deriva continental. Pangeia e Pantalassa, isso seja dentro do criacionismo e do evolucionismo, é algo tranquilo entre os cientistas criacionistas e evolucionistas, de que o mundo, antes de como eu posso chamar, um desastre natural muito grande, e esse desastre aí, o que seria esse desastre natural muito grande? É que há divergência, mas o mundo, antes de um desastre natural muito grande, todos os continentes eram um só. Hoje você não consegue ir para a Europa sem que você vá ou de avião, ou você vá de barco. É interessante que dizem que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não é mesmo? Ele saiu lá da Europa, saiu de Portugal, com o argumento de que estaria indo para as Índias, para a Índia, então a sua rota foi alterada e ele acabou parando aqui nas Américas. Então ele descobriu, né? Só que tem um problema, quando eu descubro algo, só é possível descobrir algo que alguém nunca descobriu, mas quando ele chegou aqui já tinha gente aqui, tinha aquilo que foram dado, porque estava indo para a Índia, portanto deu o nome de índios, que na verdade não seriam índios, porque aqui não era Índia, mas foram o nome dado a índios. Pois bem, curioso isso de que quando ele chegou aqui, ele disse, nossa, descobrimos uma nova terra. Mas você não tem como descobrir, como é que você descobre algo que já existe gente morando, existe gente aqui? Quando Cristóvão Colombo também faz o mesmo com a Inglaterra e vem para a região da América do Norte, ali, ora, descobriu a América. Ora, como descobriu a América? Quando você pega talvez um avião e quer descobrir, vai para o Peru, você tem a possibilidade de visitar as ruínas de Machu Picchu. E as ruínas de Machu Picchu, tão brilhantes como são, é uma nação e uma geração de povos que ali vivia. Uma das 7 maravilhas do mundo moderno, Chichén Itzá, que fica no México, como se fosse uma pirâmide. Quando você visitar Cancún, você pode pegar e ir lá ali em Chichén Itzá, que pode acabar conhecendo junto, uma das 7 maravilhas do mundo moderno, junto com outras no mundo, como Petra, na Jordânia, e alguns outros. Ali, na realidade, são pirâmides que já existiam bem antes de Cristóvão Colombo chegar às Américas. Portanto, nós vemos de que já existiam pessoas morando aqui antes dessas datas que nós dissemos que são as datas de descobrimento. Mas a dúvida central é, sem avião e sem barco, como foi que essas pessoas começaram a parar aqui? Como foi que existiram seres humanos em todas as áreas do planeta Terra, sem que necessariamente essas pessoas tivessem acesso à estrutura marítima ou uma estrutura aérea? Além disso,
alguns geólogos perceberam de que existem alguns tipos de animais e também alguns tipos de fósseis que existem apenas em algumas áreas do mundo muito curiosos. Por exemplo, existem apenas no Brasil, e existem apenas na fronteira do Brasil, e existem apenas na fronteira da África. Como se um dia o continente africano e o continente sul-americano fossem juntos. De igual modo, algumas plantas, algumas sementes, algumas grandes árvores que existem em partes do mundo, como alguns animais, que apenas seria racionalmente possível se um dia tudo fosse junto. Como conseguiu chegar de lá até aqui? É lógico que eu vou levantar os irmãos isso, mas até caminhando um pouco nesse versículo das Escrituras, de que dentro da escola nós temos uma teoria, a teoria chamada teoria da deriva continental. Em resumo, a teoria da deriva continental, e isso na verdade hoje se entende, de que, por exemplo, dentro do Oceano Atlântico, para os que não se lembram, quando você vai para a praia aqui em Santa Catarina, por exemplo, você tem um belo oceano, ali é o Oceano Atlântico. Esse Oceano Atlântico, ele pega uma parte da Europa, vai pegar ali uma parte da África, esse é o Oceano Atlântico. Mas no meio do Oceano Atlântico existem, de maneira submersa, vulcões. Isso já é cientificamente comprovado de maneira muito tranquila. Esses vulcões entram em erupção em meio do oceano. Portanto, por ano, quando esses vulcões entram em erupção por decorrência da ruptura das placas tectônicas, os continentes estão sendo afastados de 8 a 10 centímetros uns dos outros por ano. Cada vez mais os continentes estão sendo afastados uns dos outros. Por conta disso, os cientistas entendem que, ora, se há 8, 10 centímetros sendo afastado por ano, um dia foram juntos. Quando? Milhões de anos atrás, porque se há 8, 10 centímetros por ano para voltar, teria que ser milhões de anos atrás. Exceto se aconteceu alguma catástrofe mundial. Catástrofe essa que não apenas veio de céu à terra, mas teve que vir de baixo para cima. Uau! E aí talvez eu vou caminhar num texto que o Ivo citou hoje, na semana que vem, de fontes do abismo sendo abertas. Interessante. Fontes do abismo que a Bíblia diz que foram abertas. As águas do dilúvio não vieram apenas de cima para baixo, mas assim como vulcões em toda a terra, as águas do dilúvio vieram também como diz as Escrituras ali em Gênesis capítulo 7, as águas do dilúvio também vieram dos abismos, vieram de baixo para cima. E é curioso, concluo aqui com você hoje, de que a Bíblia diz assim: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. A teoria da Pantalassa é a teoria de que um dia os mares eram apenas um mar, não existia vários mares, não existia o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, não existia alguns pedacinhos de mar, como o Mar Morto, que é uma área isolada de água, não existia necessariamente o Mar Adriático ou ali o Estreito de Acaba, não existiam esses pedaços no mundo, mas todos eram um grande mar. E que quando apareceu a porção seca, o Senhor não estabeleceu várias porções secas separadas do mundo e uma tente alcançar a outra, mas havia uma grande porção seca, o qual houve uma separação entre elas por algum grande evento climático mundial, catastrófico que aconteceu no planeta Terra, que levou isso a acontecer. Mas semana que vem a gente avança um pouco mais nisso. Ok? E aí domingo que vem, se a minha filha não nascer no domingo ou no sábado, eu estarei aqui com os irmãos para falar mais sobre isso. Amém? Dúvidas? Agora você pode falar, se você quiser. Tem alguma dúvida que você quer levantar, algum ponto A? O Ivo. Então pega o microfone e passa para o Ivo. Está sendo gravado, Ivonês, por favor, levante aí. Não, toda essa questão aí dá para a gente entender até o momento do dilúvio, né? Então, a Bíblia, você pode entender como verdade, e cientificamente, do jeito que você quiser, até a época do dilúvio, né? Então, você pode imaginar a Pangeia ali, e todas aquelas afirmações bíblicas, que a Terra era plana, toda aquela questão até a Pangeia. O que você falou aí, os ajuntamentos das águas num só, né? Então, hoje, não dá para provar, só Deus que vai poder afirmar se elas estão concentradas num local único hoje, né? Não, hoje não estão. Não, hoje não está. Hoje não dá para afirmar. Não dá para afirmar, hoje não dá para afirmar. Então, você tem ali o altiplano, tem vários aquíferos ao redor do mundo aí, vários mares que foram se juntando aí com o tempo, eles foram se separando.
debaixo da terra, né? E aí você entra naquela questão das comportas da terra, né? Que aí na época do dilúvio aí você consegue entender mais ou menos o que houve, aquele cataclisma ali para gerar o dilúvio. Isso. Até o dilúvio, antes do dilúvio, na Pangeia para trás, as afirmações bíblicas estão todas são todas verdadeiras. Semana que vem, se Deus permitir, vamos avançar um pouco mais nessa temática. Alguém mais? Sim ou não? Não? Amém. Amém, irmãos? Espero você semana que vem. Convide uns aos outros e esteja aqui. Amém.